Fala, samurai, beleza? Então, a gente vai continuar aqui o nosso módulo de animação. E a gente já falou bastante sobre animações implícitas. Então agora a gente vai falar sobre animações explícitas, certo? A gente já viu que o Flutter tem esses dois tipos de animações. As implícitas são geralmente aquelas animações que a gente utiliza o widget animated de alguma coisa, animated opacity, animated container, vários animated, e o Flutter meio que faz por debaixo dos panos todo o trabalho sujo da animação pra gente, certo? A gente já viu que isso é bem legal, é bem fácil, ajuda bastante a gente está trabalhando com animação, mas ela não te dá 100% do controle sobre a animação. Então não tem como a gente dizer exatamente quando a gente quer que a animação comece ou controlar alguns fluxos da animação que a gente consegue controlar utilizando as animações explícitas, certo? Porém, com as animações explícitas, a gente vai ver aqui que a gente tem um pouquinho mais de trabalho, tem algumas configurações que a gente vai ter que fazer. Então é isso que você vai pesar quando você for criar a sua animação. Você vai pesar se faz sentido usar uma ou faz sentido usar a outra. Isso vai depender muito, não tem uma receita de bolo ou o que é certo e o que é errado, não. Você que vai ter que pesar isso. A gente vai mostrar aqui como fazer, certo? Aí quando utilizar é com você, beleza? Então vamos lá. Toda vida que a gente vai criar uma animação explícita, a gente tem que ter um carinha chamado Animation Controller, certo? Que eu vou chamar aqui de controller. Que ele é, como o próprio nome já diz, o controlador. É quem vai controlar, quem vai startar, quem vai pausar a nossa animação, certo? Então, eu vou aqui dentro do método initState, eu vou inicializar esse controller, certo? Então, eu vou fazer controller, recebe animation controller, e aqui eu preciso passar alguns parâmetros, certo? Primeira coisa que eu tenho que passar é esse duration, que é a duração da animação. Como a gente já viu, toda animação tem que ter a sua duração. Eu vou passar a duração de 500 milissegundos, certo? Ele ainda está reclamando aqui que eu tenho que passar esse parâmetro vsync. Ó, esse parâmetro vsync aqui, certo? Esse é um parâmetro que o Animation Controller precisa receber para ele conseguir controlar a animação. Então, a animação ela funciona como é como se fosse ticks na tela, certo? E o Flutter ele tem que fazer uma sincronia dos ticks dessa animação com os rebuilds da tela que o Flutter vai fazer, certo? E ele faz isso através desse parâmetro vsync, beleza? Para passar um vsync aqui, basta nessa classe aqui state da nossa animação a gente adicionar o mixin através da palavra with, o mixin single ticker provided state mixin. Pronto. Basta a gente adicionar esse mixin e aqui no parâmetro vsync a gente passa desse. Que agora a nossa classe tem esse parâmetro vsync porque a gente adicionou esse mixin. Beleza? Então pronto, nosso controle agora está inicializado, certo? Uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente utiliza animações é liberar os recursos da animação no nosso método dispose. Então a gente tem que vir aqui e colocar controller.dispose, porque a animação é esse animation controller ele é uma classe que guarda recursos para ele. Então no método dispose é importantíssimo a gente fazer o dispose do controller. Beleza? Pronto, então já temos o nosso animation controller. Beleza? O que eu vou fazer? Assim que a tela iniciar, eu vou fazer o seguinte: controller.forward. Ou seja, eu estou inicializando a animação, certo? Eu posso até fazer assim, beleza? Concatenar aqui, mas para ficar bem evidente o que eu estou fazendo, eu vou simplesmente declarar o objeto e chamar esse método forward, que é um método que inicia a animação, beleza? Além disso,
eu vou pegar esse controller e vou imprimir o valor dele aqui, ó, controller.value. Vamos ver se alguma coisa acontece. Vou limpar aqui o terminal. Aparentemente nada aconteceu, certo? Mesmo inicializando aqui o nosso controller. Por que que isso aconteceu? Porque esse meu controller, ele tá rodando. Mas o build da tela só está sendo feito uma vez. Porque em nenhum momento eu estou chamando o build de novo. O valor está mudando, mas eu não estou chamando o build de novo. Ele não está executando essa função. Consequentemente, o print com o valor atualizado não está sendo mostrado aqui. O que a gente pode fazer então? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode adicionar esse método aqui, ó. Esse método, ele é chamado toda vida que o controller tem o seu valor atualizado. Então, agora eu vou pegar esse cara e imprimir o valor aqui dentro. Certo? Vou imprimir o valor aqui dentro. Vamos ver se alguma coisa muda. Opa! Ó, agora você vê que ele já está imprimindo os valores, certo? Não está modificando nada na tela, né? Deixa eu voltar o print para cá. Vou colocar um print lá e um aqui. Deixa eu colocar o print aqui. Se eu recarregar, limpar aqui o terminal. Ele está imprimindo só o daqui. Ele não está imprimindo o de dentro do build. Por quê? Porque eu não estou chamando o build de novo. Como é que eu faço para chamar o build de novo? É só dar um set state. Certo? Não preciso nem mudar nenhum valor aqui dentro desse set state, certo? O valor desse controller ele já está sendo modificado pelo próprio controller, porque eu dei o forward aqui. Aqui eu só estou dizendo com esse set state, ó, rebuild novamente. Agora vamos ver se o print do build é executado. Opa, ó, o print do build é executado, certo? Então, isso aqui é uma animação. Eu não sei porque que tá aparecendo esse ícone chato. Mas enfim, isso aqui é uma animação. Uma animação nada mais é do que uma interpolação de valores e a gente utiliza esses valores, certo? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 50. Se eu colocar aqui 50 mais controller.value vezes 50, vou até colocar entre parênteses. E aqui também. Concorda que toda vida que esse valor estiver sendo modificado, o valor da largura e altura desse container vai ser modificado também? Então ele vai de 50, começa no 50 mais 0, que é 0 vezes 50, e vai até o 50 mais 50. Então esse meu container, ele vai crescer do tamanho 50, 50 para 100, 100. Beleza? Porque a gente está fazendo esse controle aqui. A gente não pode esquecer de chamar o setState no addListener. Vamos agora ver lá. Vou tirar esse print. E se eu der o restart, agora o meu container cresce, certo? Eu vou aumentar de 50 para 150, para ficar um efeito mais interessante. Ó, a nossa animação está funcionando e a gente está tendo total controle sobre ela, certo? Inclusive a gente pode fazer outras coisas legais. Aqui no controller, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode adicionar esse status listener, certo? Uma animação, deixa eu abrir aqui. Uma animação, ela tem vários status, certo? O status pode ser dismissed, quando a animação é pausada. Ela pode ser forward, quando ela está indo para frente. Ela pode ser reverse, quando ela está voltando no sentido, ou seja, ela vai de 0 para 1, como ela pode ir de 1 para 0 também.
E ela pode ser completed quando ela é finalizada. Então eu posso utilizar esse status aqui, ó. Toda vida que esse status for modificado, eu posso fazer algo. Então aqui posso fazer uma coisa interessante, ó. Posso fazer o seguinte. Se animation status for completado, eu posso fazer controller.reverse, isso, reverse. Opa, aqui eu tenho que comparar com status, certo? E se na verdade eu posso fazer isso aqui, ó. Então o que ele vai fazer aqui? Quando o status da animação for completada, ele vai voltar de trás para frente. Então ele vai fazer a animação. Quando chegar nesse final aqui, o animação vai estar completado, então ela vai voltar para o valor inicial, certo? E eu vou até imprimir aqui sempre qual é esse status que eu recebo. Beleza? Vamos ver agora. Ó, você viu? Ela chegou lá no fim e voltou pro início. Aí eu posso adicionar outro if aqui, ó. Se o status for animation status.dismissed, aí eu posso fazer controller.forward. Então aqui eu criei um loop infinito. Vou tirar esse print aqui. Se tiver completado, volta. Se voltar para o original, ele inicia de novo. Então vamos ver. Ó, então eu já consegui uma animação de pulse, de pulsação, né? E eu posso até diminuir o tempo se eu quiser uma pulsação mais recorrente. Ó, certo? Uma coisa que eu queria dizer é, você quando estiver testando no seu emulador, pode ser que você ache, ó, apesar de aqui não parecer, ó, parece estar bem fluido, pode ser que algumas animações não fiquem tão fluidas, porque quando o Flutter roda no emulador, ele não é tão otimizado, certo? Você não faz um build release, por exemplo. É um build dev, é um build cheio de coisas que o Flutter bota para facilitar o desenvolvimento. Mas quando você roda a sua aplicação para valer, criar um build de release mesmo, a animação vai ficar bem mais fluida, com certeza, certo? Então aqui eu vou botar 500 e eu vou tirar isso aqui. Eu só quero uma volta, uma ida e uma volta. Pronto, beleza? Então assim, aqui você tem total controle, você pode brincar com esses status. Aqui no ADD Listener, geralmente a gente faz assim. A gente utiliza o setState porque de qualquer maneira é mais fácil, é mais prático. Mas isso aqui é um listener que ele sempre é chamado quando o valor desse controller muda, certo? Então você pode brincar com isso à vontade. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui, ó, por exemplo, eu posso ajustar esse lower bound, botar 0, e eu posso ajustar também esse upper bound, que eu posso botar 5. Então no ADD Listeners, vamos fazer o seguinte. Print. Opa. Vamos fazer controller.value. Vamos limpar aqui e vamos rodar. Ó, você vê que agora eu estou interpolando valores de 0 até 5. Certo? Eu posso definir, se eu não colocar nada, esse meu controle, esse meu animation controller, ele vai ser criado interpolando valores de 0 até 1, certo? Mas eu posso definir, eu quero de 0 até 5, eu quero de 0 até 10, você que define isso. Inclusive, eu teoricamente poderia fazer isso aqui, ó, de 0 a 150, e aqui eu tiraria esse vezes 150.
eu colocaria só assim. Ó, funciona da mesma maneira. É mais como você vai tratar esse tipo de coisa, certo? Beleza? Então, assim, essa primeira aula foi a aula básica de animação explícita. Então, você cria um animation controller. Como toda animação, você coloca uma duration, uma duração. Temos que sempre lembrar do VSync, certo? Para o Flutter conseguir fazer a sincronização dessa animação com o seu rebuild de tela. E para usar esse VSync, a gente tem que usar esse mixin aqui. Single Ticker Provider State Mixin, certo? É só adicionar esse mixin e a gente coloca um des aqui e a nosso Animation Controller está pronto. Criado o Animation Controller, a gente tem que adicionar um listener nele. Toda vida que o valor do controller for modificado, a gente está dando aqui um set state, a tela vai ser rebuildada com um novo valor e a gente vai usar o novo valor para de fato criar a nossa animação, certo? No caso aqui eu criei uma animação de aumentar o tamanho e diminuir, mas você pode criar uma animação de rotação, de translação, para qualquer tipo de coisa. Novamente, a animação ela é só uma interpolação de valores. Você vai utilizar essa interpolação de valores para fazer o efeito que você quer, beleza? Além disso, a gente utilizou também esse método add status listener, que é um método do controller que a gente configura para toda vida que o status da animação for modificado, ele cai dentro desse método. E a gente pode fazer qualquer tipo de lógica nossa aqui. Uma lógica simples que eu fiz foi, se o status for igual a completado, ou seja, quando a animação chegou no final, ou seja, no upper bound value, eu só digo, ó, controller, dê um reverse, volte para trás. Se você vai de 0 a 150, quando chegar em 150, volte de 150 até 0. Beleza? E aqui mesmo no init state, eu dei o forward na animation. Certo? O que a gente tem que lembrar também? Que toda vez que a gente utiliza animações explícitas, a gente tem que liberar os recursos do nosso controller no método dispose. Isso é super importante para você ter um código bem escrito e bem mantido. No mais, é só utilizar dentro do método build o valor que a gente deseja, o valor da animação que a gente está criando. Beleza? Então é isso. Por essa aula é isso. A gente já viu o básico, o grosso da animação explícita. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar alguns detalhezinhos que ainda faltam. Beleza? Então espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula. Valeu e até lá.